Então bora para 15ª parte da playlist do livro As Armas da Persuasão. Desde já, se inscreva no canal, deixe o seu like. Então vamos nessa. Capítulo 4. Aprovação social. Nós somos a verdade. Onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Walter Lippmann. Não conheço ninguém que goste daquelas risadas de fundo nas comédias da TV. Na verdade, ao fazer uma pesquisa de opinião com pessoas que vieram ao meu escritório um dia, diversos estudantes, 2 técnicos de operadora de telefonia, vários professores universitários e o zelador. Esse aspecto da televisão foi bastante criticado. Eles acharam a incessante trilha de risadas idiota, falsa e óbvia. Embora minha amostra fosse pequena, acredito que reflita com exatidão os sentimentos negativos da maioria do público americano em relação às risadas forçadas. Por que, então, o riso entalado é tão popular? O riso enlatado é tão popular entre os executivos da TV. Eles conseguiram seus altos cargos e ótimos salários por saberem como dar ao público o que eles querem. No entanto, empregam religiosamente as trilhas de risada que o seu público acha desagradável e fazem isso sob os protestos de muitos de seus artistas mais talentosos. Não é raro que diretores, roteiristas e atores aclamados exijam a eliminação das risadas nos projetos de televisão que realizam. O que o riso enlatado possui que é tão atraente a esses executivos? Porque essas pessoas astutas e experientes defendem uma prática que seus espectadores potenciais acham detestável e que seus talentos mais criativos consideram insultante. A resposta é simples, mas intrigante. Eles sabem o que dizem as pesquisas. Experimentos descobriram que a alegria enlatada faz o público rir por mais tempo e mais vezes durante a apresentação de um material humorístico, fazendo com que o achem mais engraçado. Além disso, existem indícios de que o riso enlatado atinge a máxima eficácia com piadas ruins. À luz desses dados, as atitudes dos executivos da TV fazem todo sentido. A introdução de trilhas de risadas em sua programação cômica aumenta as reações bem-humoradas e positivas do público, mesmo e especialmente quando o material é de má qualidade. Resolvido o mistério do uso generalizado de trilhas de risadas, resta uma questão mais intrigante. Por que o riso enlatado funciona tão bem? Agora, não são mais os executivos da televisão que parecem estranhos. Eles estão agindo de maneira lógica e em seu próprio interesse. Em vez disso, é o comportamento do público que parece esquisito. Por que deveríamos rir mais de um material cômico envolto de uma alegria mecanicamente forjada? Os executivos não estão nos enganando. Qualquer um consegue reconhecer o riso gravado. É tão flagrante, tão claramente falsificado, que não dá para confundir com a risada autêntica. Sabemos muito bem que os risos ouvidos não refletem a qualidade humorística da piada, que não são criados por um público genuíno e espontâneo, mas por técnicos num painel de controle. Porém, mesmo sendo uma falsificação grosseira, funciona conosco. O princípio da aprovação social. Para descobrir por que o riso enlatado é tão eficaz
precisamos primeiro entender a natureza de uma potente arma da influência, o princípio da aprovação social. Segundo ele, decidimos o que é correto, descobrindo o que as outras pessoas acham que é o correto. Aplica-se especialmente à maneira como decidimos o que constitui um comportamento adequado, considerando um comportamento adequado em dada situação na medida em que vemos ser seguidos pelos outros. A tendência a considerar apropriada uma ação quando realizada pelos outros normalmente funciona bem. Via de regra, cometeremos menos erros agindo de acordo com as evidências sociais do que contra elas. Em geral, quando muitas pessoas estão fazendo alguma coisa, trata-se da ação certa. Essa característica do princípio da aprovação social é ao mesmo tempo sua maior força e sua maior fraqueza. Como as outras armas de influência, fornece um atalho conveniente para definir o comportamento, mas, ao mesmo tempo, torna seu usuário vulnerável aos ataques de aproveitadores que estão à espreita. No caso do riso enlatado, o problema começa quando passamos a reagir à aprovação social de forma tão maquinal e impensada que podemos ser. No caso de riso enlatado, o problema começa quando passamos a reagir à aprovação social de forma tão maquinal e impensada que podemos ser enganados por dados parciais ou falsos. Nossa insensatez não está em usar o riso dos outros para nos ajudar a decidir o que é engraçado. Isso condiz com o bem funcionamento. Princípio da aprovação social. O insensato é fazer isso em reação a um riso claramente fraudulento. De algum modo, apenas um aspecto do humor, o som, opera como sua essência. O exemplo da perua e da doninha apresentado no capítulo 1 é bastante instrutivo. Como o piar dos filhotes de peru costuma estar associado a perus recém-nascidos, suas mães exibirão ou negarão os cuidados maternais com base apenas naquele som. Lembre-se de que, como, consequentemente, foi possível enganar uma perua com uma doninha empalhada na medida em que a réplica tocava o gorjete, gravado de um filhote de peru. O som simulando foi suficiente para ativar na perua a fita de comportamento maternal. A lição da perua e da doninha ilustra de forma perturbadora o relacionamento entre o espectador comum e os executivos da TV, que insistem na trilha de risadas. Nós nos acostumamos tanto a aceitar as reações bem-humoradas dos outros como sinal do que merece risos, que podemos também ser levados a reagir ao som e não à substância da coisa real. Assim como o piar removido da realidade de um filhote consegue estimular uma perua a oferecer cuidados maternos, uma risada gravada removida da realidade de um público genuíno consegue nos estimular a rir. Os executivos da televisão estão explorando nosso gosto por atalhos, nossa tendência a reagir automaticamente com base em indícios parciais. Eles sabem que suas fitas darão a deixa para nossas fitas. Clique, zoom. O poder das pessoas. Os executivos da TV não estão sozinhos em seu uso da aprovação social para obter lucros. Nossa tendência a pressupor
que uma ação é mais correta quando realizada por outros é explorada numa variedade de cenários. Muitos barmans põem notas de dinheiro em suas caixinhas de gorjeta no início de uma noite para simular gorjetas deixadas por clientes anteriores e, portanto, dar a impressão de que colocar dinheiro na caixinha é um comportamento apropriado num bar. As igrejas fazem parecido com as cestas de coleta de donativos pelo mesmo motivo e com o mesmo efeito positivo. Existem pastores evangélicos que incluem na plateia façantes treinados para subir ao púlpito em determinado momento e dar depoimentos e doações. Os publicitários adoram nos informar quando um produto é o que mais cresce ou o que mais vende, porque não precisamos nos convencer diretamente de que o produto é bom. Basta dizer que muitos consumidores acham isso, o que parece ser uma prova suficiente. Os produtores de maratonas televisivas de arrecadação de doações dedicam um tempo extraordinário a listagens incessante dos espectadores que já prometeram contribuições. A mensagem comunicada aos que ainda não participaram é clara. Veja todas essas pessoas que já decidiram contribuir. Deve ser a coisa certa a fazer. Certos proprietários de casas noturnas forjam um tipo visível de aprovação social da qualidade de seus estabelecimentos, criando longas filas de espera do lado de fora, enquanto há bastante lugar lá dentro. Vendedores são treinados a temperar suas ofertas com numerosos relatos de indivíduos que compraram o produto. O consultor de vendas e motivação, Cavett Robert, capta perfeitamente o princípio em seu conselho aos trainees de venda. Como 95% das pessoas são imitadores e apenas 5% iniciadoras, elas são mais persuadidas pela ação dos outros do que por qualquer prova de que possa oferecer. Pesquisadores também têm empregado procedimentos baseados no princípio da aprovação social, às vezes com resultados espantosos. Um psicólogo, em particular, Albert Bandura, foi pioneiro no desenvolvimento de ações desse tipo para eliminar comportamentos indesejados. Bandura e seus colegas mostraram como pessoas que sofrem de fobias podem se livrar desses medos extremos de forma incrivelmente simples. Num de seus estudos, crianças de uma escola maternal, escolhidas porque sentiam medo de cachorros, apenas observaram todo dia, durante 20 minutos, um menininho brincando feliz com um cão. Essa exibição produziu mudanças tão marcantes nas reações das crianças, medrosas que, após apenas 4 dias, 67% delas estavam dispostas a entrar num cercado com um cachorro e permanecer ali, acariciando o animal, enquanto todas as outras deixavam a sala. Além disso, quando os pesquisadores voltaram a testar os níveis de medo das crianças, um mês depois, descobriram que a melhora não diminuíra durante aquele tempo. Na verdade, as crianças estavam mais dispostas do que nunca a interagir com os cães. Uma descoberta prática importante foi feita num segundo estudo de crianças com medo extremo de cachorros. Para reduzir seus temores, não foi necessário fornecer demonstrações ao vivo de outra criança brincando com um cão. Trechos de filmes tiveram o mesmo impacto. Os mais eficazes foram aqueles mostrando várias crianças interagindo com seus animais. Aparentemente, o princípio da aprovação social funciona melhor quando a prova é fornecida pelas ações de muitas pessoas. A influência poderosa de exemplos filmados
em mudar o comportamento das crianças, pode ser usada como terapia para vários outros problemas. Alguns indícios impressionantes estão disponíveis na pesquisa do psicólogo Robert O'Connor sobre crianças socialmente retraídas na pré-escola. Todos já viram crianças desse tipo, super tímidas, isoladas, à margem das brincadeiras e dos grupinhos. O'Connor temia que essa conduta prematura fosse o princípio do que poderia se tornar um padrão duradouro de isolamento, que, por sua vez, criaria dificuldades persistentes para a socialização na vida adulta. Numa tentativa de reverter o padrão, O'Connor preparou um filme contendo 11 cenas diferentes, num ambiente de escola maternal. Cada cena começava mostrando uma criança solitária, observando algumas atividades sociais, e depois participando de maneira ativa para a alegria de todos. O'Connor selecionou um grupo de crianças mais retraída de 4 pré-escolas e mostrou o filme. O impacto foi impressionante. Após assistirem o filme, as crianças isoladas imediatamente passaram a interagir com os colegas, num nível idêntico ao das crianças normais. Ainda mais espantoso foi que O'Connor descobriu quando voltou às escolas 6 semanas depois para observar. Enquanto as crianças retraídas que não tinham visto o filme de O'Connor permaneceram tão isoladas quanto antes, aquelas que tinham visto eram agora líderes em quantidade e de atividade social. Parece que aqueles filmes de 23 minutos, assistindo uma vez só, foi suficiente para reverter um padrão potencial de comportamento desejado, de comportamento desajustado vitalício. Tal é o poder do princípio da aprovação social. Após o dilúvio. Quando se trata de demonstrar a força da aprovação social, uma ilustração é de longe a minha favorita. Diversos fatores contribuem para a sua atratividade. Ela oferece um exemplo excelente do pouco usado método de observação participante, em que um cientista estuda um processo mergulhando em sua ocorrência natural, fornece informações de interesse a grupos tão diversos como historiadores, psicólogos e teólogos, e, mais importante, mostra como os indícios sociais podem ser usados em nós, não pelos outros, mas por nós mesmos, para fazer com que pareça verdade aquilo que preferimos que seja verdade. A história é velha, exigindo um exame de dados antigos, pois o passado está repleto de movimentos religiosos milenares. Diferentes seitas e cultos profetizaram que, numa data específica, chegaria um período de redenção e grande felicidade para quem acreditasse nos ensinamentos do grupo. Em cada caso, se previu que o início de uma era de salvação seria marcado por um acontecimento importante e inegável, em geral, o fim cataclísmico do mundo. Claro que essas previsões invariavelmente se mostraram falsas, para o desânimo profundo dos membros daqueles grupos. No entanto, logo após o fracasso óbvio da profecia, a história registra um padrão enigmático. Em vez de se dispersarem desiludidos aos adeptos da seita, muitas vezes se fortalecem em suas convicções, arriscando ser ridicularizados pela população, saem às ruas publicamente reafirmando seu dogma e buscando adeptos com um fervor
que é intensificado e não enfraquecido pela clara revogação de uma crença central. Assim aconteceu com os montanistas da Turquia no século II, com os anabatistas da Holanda no século XVI, com os sabataístas de Izmar no século XVII e os milleristas, seguidores de William Miller, americano do século XIX. E, segundo um trio de cientistas sociais interessados, o mesmo poderia ocorrer com o culto apocalíptico na cidade de hoje. Os cientistas Leon Festinger, Henry Hickman, Stanley Shakespeare, na época colegas na Universidade de Minnesota, ouviram falar de um grupo de Chicago e acharam que ele merecia um estudo atento. Sua decisão de ingressar anonimamente na seita, a fim de investigá-la, bem como de colocar observadores pagos adicionais em suas fileiras, resultou num valioso relato em primeira mão dos acontecimentos antes e depois do dia da catástrofe prevista. A seita de crentes era pequena, nunca ultrapassando 30 membros. Seus líderes eram um homem e uma mulher de meia idade, cujos nomes os pesquisadores mudaram para Dr. Thomas Armstrong e Sra. Marianne Keck. O Dr. Armstrong, um médico da equipe da saúde de uma faculdade, mantinha um interesse em um misticismo, ocultismo e discos voadores. Como tal, servia como uma autoridade respeitada sobre esses temas para o grupo. A senhora Keck, porém, era o centro das atenções e atividades. No início do ano, começaram a receber mensagens estranhas de seres espirituais, que ela chamou de guardiões situados em outro planeta. Essas mensagens, fluindo pelas mãos de Marianne, pelo dispositivo da escrita automática, formavam o grosso do sistema de crenças religiosas da seita e eram vagamente associadas ao pensamento cristão tradicional. As mensagens dos guardiões adquiriram uma importância nova quando começaram a prever um grande e eminente desastre, um dilúvio que começaria no hemisfério ocidental e acabaria engolindo o mundo. Embora os membros da seita ficassem alarmados no início, mensagens posteriores asseguraram que eles e todos aqueles que acreditaram nas lições enviadas através da Senhora sobreviveriam antes da calamidade. Homens do espaço chegariam e levariam os crentes em discos voadores para um local seguro, supostamente outro planeta. Pouquíssimos detalhes foram passados sobre o resgate, exceto que os crentes deveriam se preparar ensaiando certas senhas que seriam trocadas e removendo todos os metais de suas roupas, porque usar ou carregar metais tornaria bastante perigosa a viagem no disco voador. À medida que Festinger, Hicken e Schatzker observavam os preparativos durante as semanas anteriores à data do dilúvio, notaram com especial interesse dois aspectos significativos na conduta dos membros. Primeiro, o nível de comprometimento com o sistema de crenças da seita era muito elevado. Prevendo o abandono da terra condenada, os membros do grupo deram passos irreversíveis. A maioria
mesmo sofrendo a oposição da família e dos amigos, persistiu em suas convicções, ainda que isso significasse perder a afeição dessas pessoas. Diversos membros sofreram processos na justiça, movidos por vizinhos ou familiares, para que fossem declarados mentalmente incapazes. A irmã do Dr. Armstrong entrou com pedido para que seus 2 filhos mais novos fossem retirados de sua custódia. Muitos crentes abandonaram o emprego ou negligenciaram os estudos para se dedicar 100% ao movimento. Alguns até doaram ou jogaram fora seus pertences, acreditando que, em breve, perderiam sua utilidade. Aqueles eram pessoas cujas convicções permitiam suportar enormes pressões sociais, econômicas e legais, e cujo comprometimento com seus dogmas crescia conforme resistiam a cada pressão. O segundo aspecto significativo nas ações dos religiosos antes do dilúvio era uma forma curiosa de inação. Para indivíduos tão convictos na validade de sua crença, surpreende que se empenhasse tão pouco em espalhar a notícia, embora de início tenham divulgado o desastre iminente, não faziam nenhuma tentativa de converter ativamente outras pessoas. Estavam dispostos a soar o alarme e aconselhar aqueles que respondessem de forma voluntária, nada mais. A aversão do grupo aos esforços de recrutamento era evidente, não só pela falta de tentativas de persuasão pessoal. Vários assuntos eram mantidos em sigilo. Cópias extras das lições eram queimadas, senhas e sinais secretos eram instituídos. O teor de certas gravações em fitas era discutido com pessoas de fora. Não era discutido com pessoas de fora. As fitas eram tão secretas que mesmo crentes antigos estavam proibidos de anotar seu conteúdo. A publicidade era evitada à medida que o dia do desastre se aproximava. Números crescentes de repórteres de jornais, televisão e rádio conseguiram parar o quartel-general do grupo, na casa de Keck. A maioria foi mandada embora ou ignorada. Embora desencorajados por um tempo, os representantes da mídia retornaram quando as atividades religiosas de Dr. Armstrong causaram sua demissão da equipe de saúde da faculdade. Um repórter especialmente insistente foi ameaçado de processo. Um cerco similar foi repetido na véspera do dilúvio, quando um enxame de jornalistas pressionou e importunou os crentes em busca de informações. Mais tarde, os pesquisadores sintetizaram em tom de respeituoso a posição pré-dilúvio do grupo para a exposição pública e o recrutamento. Expostos a um imenso surto de publicidade, haviam tentado ao máximo se esquivar da fama. Diante de dezenas de oportunidades de fazer adeptos, tinham permanecido evasivos e reservados, comportando-se com uma indiferença quase superior. No final, quando todos os repórteres e curiosos haviam sido retirados da casa, os crentes começaram os preparativos finais para a chegada das espaçonaves, marcada para a meia-noite daquele dia. A cena, conforme vista por Festing, Rick e Shaq, deve ter parecido uma apresentação de teatro do absurdo. Pessoas aparentemente normais, donas de casa,
estudantes universitários, um aluno do ensino médio, um editor, um médico, um balconista de loja de ferramentas e sua mãe estavam levando a sério aquela tragicomédia. Eles se orientaram por uma dupla de membros que mantinham contato constante com os guardiões. As mensagens escritas de Marianne estavam sendo complementadas naquela noite por Berta, um ex-esteticista que era usada pelo criador para passar as instruções. Eles ensaiaram suas falas com seriedade, entoando o coro, as respostas a serem dadas antes de adentrarem o disco voador do resgate. Discutiram se a mensagem de alguém que telefonou e se identificou como o Capitão Vídeo, um personagem de uma série de ficção científica da época, deveria ser interpretada como uma brincadeira ou uma comunicação codificada. Obedecendo a recomendação de não levarem nenhum metal no disco voador, os crentes trajados roupas das quais todas as peças metálicas haviam sido arrancadas. Os ilhões de metal quais todas as peças metálicas. As mulheres estavam sem sutiã ou usavam lingerie sem as barbatanas de metal. Os homens haviam retirado o zíper da calça, presa por um barbante no lugar do cinto. Com a aproximação da hora marcada para a partida, os crentes entraram numa calma silenciosa, de expectativa. Os cientistas deram um relato detalhado dos acontecimentos durante aqueles momentos significativos. E a gente vai ficar aqui, chegando aos 30 minutos da leitura de hoje, até passou um pouco, porque a história aqui estava interessante. Então, desde já lhe convido a conhecer o nosso projeto Crescente Constante, tanto aqui no YouTube, no canal Crescente Constante, quanto no blog crescenteconstante.com, com diversos conteúdos relacionados a desenvolvimento pessoal. Você certamente vai se interessar muito. Então, amanhã vai sair a próxima parte da leitura. A gente já está chegando mais ou menos na metade do livro. Então, acompanhe essa playlist e se inscreve no canal.